Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser imãs para a prosperidade, enquanto outras, igualmente talentosas e trabalhadoras, lutam constantemente contra a maré da escassez? A resposta, como muitos dos grandes pensadores da história sugeriram, pode não residir exclusivamente no mundo exterior, nas condições econômicas ou no simples acaso. Pode, na verdade, ser encontrada em um território vasto e inexplorado, o interior da sua própria mente. Napoleon Hill, um dos pioneiros no estudo do sucesso pessoal, dedicou sua vida a decifrar esse código. Ele não falava de sorte ou de golpes de fortuna, ele falava de leis. Leis tão reais e imutáveis quanto a lei da gravidade, mas que operam no reino sutil do pensamento, da crença e da persistência. O que vou compartilhar com você agora é uma síntese desses princípios, um método oculto não porque seja secreto ou mágico, mas porque sua potência permanece invisível para aqueles que não se dispõem a investigar as causas profundas da riqueza. Este método é, em sua essência, um manual para forjar uma mente milionária. A primeira pedra angular desse alicerce é o desejo definido. Hill não fala de um simples desejo vago, daquele pensamento passageiro de seria bom ter mais dinheiro. Ele fala de um desejo ardente, pulsante, que se torna o centro gravitacional da sua existência. Um desejo tão claro e específico que você pode descrevê-lo com os mínimos detalhes, senti-lo nas suas mãos, visualizá-lo com uma clareza que transcende a dúvida. Quantas pessoas realmente sabem o que querem? Elas querem mais dinheiro, mas quanto? Em que prazo? Para fazer o quê? A falta de especificidade é como tentar construir uma catedral sem plantas. O universo, ou a inteligência infinita, como Hill se referia, responde a comandos precisos. A mente milionária não vagueia em um mar de possibilidades indefinidas, ela traça um mapa e se compromete com a rota. Comece agora. Pegue um papel e escreva, com uma cifra exata, a quantia de dinheiro que você deseja acumular. Estabeleça um prazo realista, mas desafiador. Determine o que você pretende dar em troca desse valor, pois a riqueza verdadeira é sempre uma troca de valor, nunca um roubo ou uma exploração. E, por fim, elabore um plano claro para alcançá-lo. Este ato, aparentemente simples, é um ritual de poder. É o momento em que você para de ser um espectador da sua vida financeira e se torna o arquiteto. No entanto, um desejo definido, por mais forte que seja, é como uma semente lançada ao vento se não for regado pela fé. A fé é a segunda peça fundamental deste método oculto. Não falamos aqui de fé religiosa, necessariamente, mas de uma fé inabalável em si mesmo e na sua capacidade de alcançar o seu objetivo. É a convicção profunda de que o que a sua mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A dúvida é o ácido que corrói os alicerces da prosperidade antes mesmo de a construção começar. A mente milionária cultiva a fé com a mesma diligência com que um jardineiro cultiva suas plantas mais preciosas. Ela não permite que as sementes do medo e da incerteza criem raízes. Como se cultiva essa fé? Através da autossugestão. Hill era um grande defensor do poder da repetição para reprogramar o subconsciente. O subconsciente é aquele vasto reservatório de poder dentro de você, mas ele é neutro. Ele aceita como verdadeiro aquilo que você lhe apresenta de forma consistente. Se você repetir para si mesmo que é incapaz, que o dinheiro é escasso, que você não merece a riqueza, é exatamente essa realidade que o seu subconsciente trabalhará para materializar. A autossugestão é a ferramenta para plantar novas sementes. Crie uma afirmação positiva, clara e no tempo presente, que encapsule o seu desejo definido. Algo como, estou gratamente recebendo a quantia de insira o valor até insira a data, como retorno pelo valor imenso que estou fornecendo ao mundo. Repita essa afirmação todos os dias, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, com emoção, com sentimento, visualizando-se já na posse desse dinheiro. Sinta a gratidão como se já tivesse acontecido. Esse não é um exercício de fantasia, é um exercício de criação. Você está instruindo seu subconsciente a aceitar essa nova realidade como um fato, e ele, por sua vez, começará a orientar seus pensamentos, ações e oportunidades para tornar esse fato uma realidade no mundo físico. A terceira força indispensável neste tríade de poder é a especialização. Napoleon Hill enfatizava a importância do conhecimento especializado. Conhecimento geral é útil,
mas é o conhecimento especializado, aplicado de forma inteligente e com um propósito definido, que se torna a alavanca da fortuna. A mente milionária é uma mente em constante estado de aprendizado, mas um aprendizado focado. Ela não acumula informação por acumular, ela busca o conhecimento que a aproxima do seu objetivo central. Se o seu desejo é construir um império na área de tecnologia, você deve se tornar um estudioso não apenas da tecnologia em si, mas de marketing, vendas, liderança e finanças relacionadas a esse campo. O conhecimento, porém, é potencial. Ele só se torna poder quando é organizado e colocado em ação através de um plano prático. Muitas das pessoas mais ricas do mundo não são necessariamente as que têm mais diplomas, mas são as que melhor souberam aplicar o conhecimento que possuíam, ou souberam atrair para perto de si aqueles que detinham o conhecimento que lhes faltava. A humildade de reconhecer o que não sabe e a sabedoria de se cercar de especialistas é uma marca registrada da mente milionária. Ela entende que é o capitão do seu navio, mas não precisa ser o engenheiro, o cozinheiro e o navegador ao mesmo tempo. Ela atrai e lidera uma tripulação talentosa. A imaginação é a oficina onde todos os planos do homem são criados. Esse é um dos conceitos mais profundos de Hill. O desejo, alimentado pela fé, toma forma primeiro na imaginação. A mente milionária não vê barreiras na imaginação. Ela é o reino da possibilidade ilimitada. É lá que você pode ensaiar conversas, visualizar negócios prósperos, resolver problemas complexos e criar invenções revolucionárias, tudo sem gastar um único centavo. Existem dois tipos de imaginação, a sintética e a criativa. A imaginação sintética reorganiza conceitos, ideias e planos existentes em novas combinações. A maioria das inovações no mundo dos negócios vem da imaginação sintética, pegar algo que já existe e melhorá-lo, combiná-lo com outra coisa, adaptá-lo para um novo mercado. Já a imaginação criativa é o canal para a inteligência infinita. É através dela que surgem os lampejos de genialidade, as intuições súbitas, as ideias verdadeiramente originais que parecem vir do nada. Para acessar esse poder, você deve aprender a acalmar a mente consciente. A meditação, os momentos de silêncio, os passeios na natureza são combustível para a imaginação criativa. ***mente milionária *** reserva um tempo sagrado para simplesmente não fazer nada, permitindo que as ideias mais elevadas surjam. Ela não está sempre ocupada, ela está sempre receptiva. Finalmente, para esta primeira parte, temos o planejamento organizado. Um desejo sem um plano é apenas um sonho. Um plano é a ponte tangível entre o mundo da sua imaginação e o mundo dos resultados. A mente milionária é metódica. Ela não avança de forma caótica. Ela elabora um plano principal, ao mesmo tempo, permanece flexível o suficiente para alterá-lo ou substituí-lo se as circunstâncias assim o exigirem. A falha de um plano não é um fracasso, é uma lição que permite a criação de um novo plano, mais eficaz. Hill ensina que a persistência é fundamental, mas a teimosia de se apegar a um plano que claramente não está funcionando é tolice. A criação de um plano exige que você utilize todo o conhecimento especializado que adquiriu e toda a imaginação que cultivou. Você deve considerar todos os recursos de que precisa, todas as pessoas com quem deve se aliar, todos os passos que deve dar, do mais simples ao mais complexo. Escreva o seu plano. Coloque-o no papel. Um plano na cabeça é fluido e sujeito a distorções. Um plano no papel é um compromisso, um contrato com você mesmo. Revise-o regularmente. Ajuste-o. Mas nunca, em momento algum, abra mão do desejo definido que está por trás dele. O plano é o veículo, o desejo é o combustível. Juntos, eles iniciam a jornada em direção à fortuna que você merece e que, com a aplicação correta destes princípios, está inexoravelmente destinado a alcançar. Lembre-se, a riqueza começa sempre como um estado de espírito. É uma atitude. É a coragem de definir com precisão o que se quer, a fé para acreditar que é possível, o conhecimento para construir o caminho, a imaginação para enxergar o destino e a disciplina para elaborar um mapa da viagem. Você já deu o primeiro passo ao se abrir para estas ideias. Agora, respire fundo e prepare-se para mergulhar nas camadas mais profundas deste método oculto, onde a ação e a alquimia da mente se encontram para forjar o seu destino de prosperidade. No alicerce que construímos, estabelecemos os pilares internos.
o desejo definido, a fé inabalável, o conhecimento especializado, o poder da imaginação e a disciplina do planejamento. Estes são os motores que ligam a mente milionária e a colocam em movimento. No entanto, um motor, por mais potente que seja, não leva você a lugar nenhum se não estiver conectado às rodas que tocam o chão da realidade. É aqui que o método oculto de Napoleão Hill avança da preparação para a ação, da teoria para a prática implacável. A ponte entre o mundo interior e o mundo exterior da fortuna é construída com decisão, persistência e o domínio das forças mais subtis que governam os resultados. A primeira dessas forças é o poder da decisão. A mente milionária é caracterizada por uma velocidade e uma firmeza de decisão que deixam a maioria das pessoas para trás. As pessoas que não acumulam riqueza significativa são, frequentemente, vítimas da indecisão. Elas analisam, ponderam, hesitam, buscam mais opiniões, temem cometer um erro, no processo, perdem a janela de oportunidade que o universo constantemente apresenta. Hill observou que os líderes bem-sucedidos que ele estudou tomavam decisões rapidamente e mudavam-nas lentamente, se é que as mudavam. A pessoa mediana, por outro lado, toma decisões lentamente e muda-as com uma velocidade alarmante ao primeiro sinal de dificuldade. A indecisão é um vazamento de energia criativa. Ela mantém você preso em um loop de e se, paralisado pela análise excessiva. A próxima vez que você se deparar com uma decisão importante relacionada ao seu desejo definido, pratique a arte da decisão rápida. Reúna os fatos essenciais, consulte a sua intuição, aquela voz interior que é alimentada pela sua fé e pelo seu conhecimento, e haja. Um plano medíocre executado com decisão e energia é infinitamente superior a um plano brilhante que permanece preso na indecisão. A ação, mesmo que imperfeita, gera momentum. O momentum gera confiança. E a confiança atrai oportunidades. Falando em ação, chegamos ao princípio da persistência. A persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. É o elemento que confere resistência e durabilidade. O seu desejo definido será testado. A sua fé será desafiada. Os seus planos encontrarão obstáculos. Isso não é um sinal de que você está no caminho errado, é um sinal de que você está no caminho. A estrada para a fortuna está repleta de restos de pessoas que desistiram um pouco antes de estarem prestes a alcançar o sucesso. A persistência não é uma qualidade cega e teimosa. É uma força inteligente, alimentada por um propósito definido. A mente milionária persiste porque sabe o porquê por trás do que está fazendo. Ela tem uma causa, uma missão que é maior do que os inconvenientes momentâneos. Quando você está conectado a um porquê poderoso, o como se torna suportável. Para cultivar a persistência, você deve desenvolver o hábito de seguir em frente mesmo quando a motivação desaparece. A motivação é emocional, portanto, volátil. A disciplina, por outro lado, é uma decisão que você toma todos os dias, independentemente de como se sente. Crie um ritual diário de ações, por menores que sejam, que o aproximem do seu objetivo. Nem todos os dias serão espetaculares, mas cada dia de ação consistente é um tijolo colocado na estrutura do seu sucesso. A persistência é, em última análise, uma manifestação de fé em movimento. É a prova prática de que você realmente acredita que o seu desejo é realizável. Agora, vamos adentrar um território verdadeiramente fascinante e oculto do método de Hill, o poder da Mastermind. Napoleão Hill definiu o princípio da Mastermind como a coordenação de conhecimento e esforço, em um espírito de harmonia, entre duas ou mais pessoas, para a realização de um propósito definido. Isto é muito mais do que uma simples rede de contactos ou um grupo de colegas. É uma alquimia mental. Quando duas ou mais mentes se unem em harmonia e com um foco comum, elas criam uma terceira mente, uma mente invisível e poderosa que pode ser aproveitada por todos os membros do grupo. Esta Mastermind possui um acesso a ideias, insights e soluções que nenhum dos membros individualmente teria sozinho. A mente milionária compreende que não se pode chegar muito longe sozinho. Ela busca ativamente outros indivíduos talentosos, com habilidades complementares, e forma uma aliança de poder. Pense nos grandes impérios empresariais. Todos foram construídos por uma Mastermind. Henry Ford tinha o seu grupo. Andrew Carnegie tinha o seu. Steve Jobs tinha o seu. Eles não eram gênios solitários,
eram catalisadores que reuniam gênios e criavam uma sinergia que transcendia a soma das partes. A chave aqui é a harmonia. O ciúme, a desconfiança e o conflito de egos destroem o poder da Mastermind. A busca deve ser pela unidade de propósito. Encontre pessoas que compartilhem da sua visão e com quem você possa colaborar em um espírito de confiança e respeito mútuo. Reúna-se regularmente, não apenas para discutir tarefas, mas para brainstorming, para elevar a energia coletiva e para acessar essa inteligência superior que só surge na união. Outro princípio vital, e que muitas vezes é mal compreendido, é o do transmute do sexo. Hill não se referia, obviamente, a atos físicos, mas à energia criativa primordial que reside em cada ser humano. Ele ensinava que a energia sexual é a mais poderosa de todas as energias humanas. Quando canalizada e transmutada, isto é, redirecionada de uma expressão puramente física para uma expressão criativa e construtiva, ela pode conferir ao indivíduo um magnetismo pessoal, uma força de vontade e um poder criativo tremendos. A mente milionária aprende a dominar e a direcionar essa força. Em vez de dissipar essa energia vital, ela a utiliza como combustível para sua visão. A paixão que poderia ser dispersa é concentrada e focada no desejo definido. Isso explica por que muitas pessoas experimentam os seus maiores insights e surtos de produtividade quando estão totalmente imersas e apaixonadas por um projeto. Elas estão, conscientemente ou não, transmutando a sua energia criativa básica em realizações concretas. Isto não é sobre repressão, mas sobre sublimação, sobre escolher conscientemente canalizar uma das forças mais potentes da natureza humana para a construção do seu império. É a alquimia interior no seu mais alto nível. Finalmente, nesta segunda parte, devemos abordar o cérebro e o sexto sentido. Hill descrevia o cérebro como um complexo transmissor e receptor de vibrações de pensamento. A sua mente milionária, quando sintonizada com o seu desejo definido e apoiada pela fé, emite uma frequência específica para o universo. De acordo com a lei da atração, que é implícita nos ensinamentos de Hill, você atrai para a sua vida as circunstâncias e as pessoas que estão em harmonia com a sua frequência dominante. Se a sua mente está cheia de medo e escassez, é isso que você atrai. Se está cheia de fé e abundância, é isso que você manifesta. O sexto sentido, então, é o ápice deste desenvolvimento. É o órgão da imaginação criativa tornando-se altamente sintonizado. É aquele palpite, aquela intuição súbita, aquela voz interior que lhe guia de forma infalível. Hill era claro, o sexto sentido não se desenvolve plenamente até que os outros princípios tenham sido dominados. É um privilégio conquistado através da disciplina mental. Você não pode forçar a intuição, mas pode criar as condições para que ela floresça, através do silêncio, da meditação e da prática constante de escutar a sua voz interior. Quando você age com base numa intuição clara, proveniente de um sexto sentido desenvolvido, parece que todo o universo conspira a seu favor. As coincidências felizes tornam-se frequentes. As portas certas abrem-se no momento certo. Isto não é magia, é a lei natural em ação. É a mente milionária operando no seu nível mais elevado, não apenas como uma criadora de planos, mas como uma co-criadora harmoniosa com a inteligência infinita do cosmos. Está a ver como estes princípios se interligam? A decisão e a persistência são as rodas que tocam no chão. A Mastermind é o veículo que amplifica a sua potência. A transmutação da energia sexual é o combustível de alta octanagem. E o cérebro sintonizado com o sexto sentido é o sistema de navegação divino que o guia através do caminho mais eficiente. Você já não está apenas a construir uma mentalidade, está a construir um sistema completo de criação de realidade. Está a passar de um sonhador para um realizador, de um buscador para um magnetizador de fortuna. Agora, prepare-se para a parte final, onde iremos consolidar todo este poder e focá-lo na realização prática e duradoura da riqueza, explorando os últimos segredos para manter e multiplicar o que você atrai. Chegamos ao estágio final da nossa exploração deste método oculto. Até agora, equipamo-nos com as ferramentas internas e aprendemos a canalizar o nosso poder para a ação no mundo exterior. Agora, focamos na culminação deste processo, a realização tangível, sustentável e significativa da fortuna. Uma mente milionária não é apenas aquela que atrai riqueza, é aquela que a mantém, a multiplica e a utiliza como um veículo para uma vida de propósito e realização.
É aqui que a jornada se torna verdadeiramente inspiradora, pois transcende o mero acúmulo de números numa conta bancária e atinge o reino do legado. Um dos conceitos mais transformadores de Napoleon Hill é o do planeamento organizado, que vai além de um simples plano de negócios. É a materialização da sua visão em uma estrutura que pode ser executada e ampliada. A mente milionária entende que a riqueza raramente, ou nunca, vem de um esforço solitário e linear. Vem da criação ou da participação em um sistema que gera valor para um grande número de pessoas. Pense na lei do rendimento crescente. O seu retorno financeiro é diretamente proporcional ao valor que você fornece e ao número de pessoas que você serve. Portanto, o planejamento final não é sobre como posso ganhar $1 milhão, mas sim como posso criar um produto, um serviço ou um sistema que melhore a vida de 1 milhão de pessoas. Quando você muda a pergunta, a qualidade das suas respostas muda dramaticamente. O planejamento organizado, apoiado por uma mastermind, é a resposta a essa pergunta. Envolve a criação de uma oferta irresistível, a identificação de um mercado sedento por essa oferta e a construção de um mecanismo eficiente de entrega. A riqueza, então, torna-se uma consequência natural, um subproduto do valor maciço que você está a criar. Esta mudança de perspectiva é crucial. Tira-o da mentalidade de escassez e de busca e coloca-o na mentalidade de abundância e de contribuição. A mente milionária é, em última análise, uma mente de serviço. No entanto, mesmo com o melhor plano e a mais forte mentalidade, você encontrará o obstáculo mais insidioso de todos, o medo. Hill dedicou uma grande parte do seu trabalho a identificar e a neutralizar os 6 medos básicos: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Estes medos são paralisantes. Eles são os arquitetos da dúvida e os sabotadores da fé. A mente milionária não é uma mente sem medo, é uma mente que age apesar do medo. Ela reconhece o medo como uma miragem, um fantasma criado pela imaginação quando esta não está disciplinada por um propósito definido. O antídoto para o medo é a vontade de agir. Toda vez que você age em direção ao seu objetivo, você enfraquece o medo. Toda vez que você cede ao medo, você o fortalece. Um exercício poderoso é escrever os seus medos mais profundos relacionados com o dinheiro e o sucesso. Seja brutalmente honesto. Depois, ao lado de cada medo, escreva uma afirmação de poder que o neutralize. Por exemplo, se o seu medo é a pobreza, a sua afirmação pode ser: eu sou um canal de abundância infinita e mereço toda a riqueza que o meu serviço ao mundo atrai. Repita estas afirmações com a mesma convicção com que repetiu o seu desejo definido. Você está a reprogramar o seu subconsciente para libertá-lo das algemas do medo. Lembre-se, uma mente milionária habita um corpo de coragem. Agora, vamos falar sobre um princípio que é a própria essência da manutenção e do crescimento da riqueza: o hábito de fazer mais do que é pago. Isto parece contraintuitivo numa cultura que prega fazer o mínimo pelo máximo. Mas a lei da compensação é infalível. A longo prazo, você será compensado não apenas pelo que faz, mas pelo que é capaz de fazer. Quando você se dedica a fazer sempre um pouco mais, a dar um pouco mais de valor do que é estritamente necessário, você está a fazer um investimento no seu próprio caráter e na sua reputação. Está a demonstrar iniciativa, confiabilidade e um compromisso com a excelência. As pessoas notam. As oportunidades fluem na direção daqueles que são conhecidos por exceder as expectativas. A mente milionária não trabalha para um salário, trabalha para se tornar uma pessoa mais valiosa. Ela entende que o seu rendimento raramente excederá o seu desenvolvimento pessoal. Se você quer ganhar mais, tem de ser mais conhecedor, mais habilidoso, mais criativo, mais confiável. Este hábito de fazer mais do que é pago cria um momentum de crescimento pessoal que, por sua vez, atira o seu valor de mercado para cima. É uma aplicação prática da lei do rendimento crescente na sua própria carreira e negócio. Outro pilar para a riqueza duradoura é a sabedoria financeira. Atrair fortuna é uma coisa, mantê-la e fazê-la crescer é outra completamente diferente. Muitas pessoas que recebem grandes somas de dinheiro rapidamente as perdem porque não desenvolveram a mentalidade de um guardião da riqueza. A mente milionária trata as finanças com respeito e inteligência. Ela vive abaixo dos seus meios, não por escassez, mas por liberdade. Ela compreende a diferença entre um ativo,
algo que põe dinheiro no seu bolso, e um passivo, algo que tira dinheiro do seu bolso. O foco está em adquirir ativos, investimentos, negócios, propriedades que gerem rendimento, que criem fontes múltiplas de rendimento passivo. Hill falava da importância de orçar o seu tempo e o seu dinheiro, de alocar recursos de forma inteligente para que uma parte fosse sempre reinvestida no seu crescimento. A riqueza não é sobre o que você ganha, é sobre o que você guarda e faz crescer. A disciplina financeira é a expressão prática da sua fé no futuro. É a prova de que você acredita que a sua fortuna não é um acidente, mas uma característica permanente da sua vida. Por fim, chegamos ao ápice de toda esta jornada, o propósito transcendente. A verdadeira mente milionária compreende que a riqueza, no seu nível mais elevado, não é um fim em si mesma. É um meio para um fim muito mais nobre. Qual é o seu porquê definitivo? Por que você quer esta fortuna? Para proporcionar uma vida incrível à sua família? Para financiar pesquisas que curem doenças? Para criar oportunidades de educação para os menos afortunados? Para patrocinar a arte e a cultura? Quando a sua busca pela riqueza está ligada a um propósito que transcende a si mesmo, ela adquire uma força e uma resiliência sobrenaturais. Os obstáculos tornam-se menores porque a sua causa é maior. A sua motivação deixa de ser o ego e passa a ser o serviço. Esta é a maior atração magnética de todas. O universo parece conspirar a favor daqueles que estão alinhados com o propósito de amor, contribuição e elevação da humanidade. A riqueza torna-se então não apenas um montante na sua conta, mas um instrumento para a criação de um legado. É a ferramenta que lhe permite expressar o seu mais alto potencial e deixar uma marca positiva no mundo. E assim concluímos a nossa imersão neste método oculto de Napoleão Hill. Não é um segredo guardado a 7 chaves, mas um conjunto de leis universais que estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha coragem de as estudar, interiorizar e praticar. A jornada para uma mente milionária é uma jornada de autotransformação. É uma passagem da dúvida para a fé, do medo para a coragem, da indecisão para a ação, do isolamento para a colaboração e do egoísmo para o serviço. Você não está apenas a aprender a atrair fortuna, está a aprender a tornar-se a pessoa que é digna dela e que pode usá-la com sabedoria. Comece hoje. Defina o seu desejo. Alimente a sua fé. Haja com decisão e persistência. Una-se a uma mastermind. Domine os seus medos. Dê mais valor do que recebe. Administre a sua riqueza com inteligência. E, acima de tudo, conecte o seu sucesso a um propósito que ilumine o mundo. A fortuna que você procura também o procura a si. Está à espera que você adote a mentalidade que a pode receber. O poder, caro leitor, está nas suas mãos. Use-o com sabedoria. Use-o com coragem. Use-o para criar uma vida não apenas de riqueza, mas de significado profundo e legado eterno. Se esse segredo de Napoleão Hill mexeu com a sua mente, imagine o que vem nos próximos vídeos. Aqui, cada episódio revela os códigos ocultos do sucesso que os grandes nunca contaram. Então, se inscreva agora no canal, ative o sininho e junte-se a quem decidiu dominar a própria mente antes de conquistar o mundo. Alta atenção porque, como dizia o próprio Hill, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, e a sua jornada começa clicando em inscrever-se agora.